fatura tanto, a B fatura tanto, a Sprint, a Copavel, a Comigo, e isso não leva a nada. O mais importante é que os expositores possam mostrar a sua tecnologia em 5 dias, fazer bons negócios, e o que ele não faz na feira, ele tem 360 dias para depois começar a usar. Se você olhar as feiras do mundo, elas não são feiras de negócio, elas são feiras de difusão da tecnologia. Nós, aqui no Brasil, iniciamos, eu acho que é positivo, porque as empresas têm a oportunidade naquele momento de fazer os bons negócios. Então, para nós é página virada, não se fala mais de levantamento para não gerar polêmica, e eu acredito que as outras feiras também vão para o mesmo caminho. Eu começo como governador, falando que a Expo Direto, com a agricultura familiar é uma e sem a agricultura familiar seria outra. Então, ela tem uma extrema importância na vida do agronegócio. A importância, para vocês terem uma ideia, a nossa Cotrijal, que ela é a maior produtora do Estado, atua em 53 municípios, tem 85% de pequeno produtor. Então, aí por si só demonstra a importância da pequena propriedade. E a Emater, nossa parceira desde o início, tem feito um trabalho espetacular. Não tem nenhuma entidade, nenhuma cooperativa, nenhuma empresa que tem a estrutura humana e de profissionais que a Emater tem. Porque a Emater atua em todo o segmento da pequena propriedade. E, então, a parceria da Emater, o governo do Estado, que sempre apoiou, inclusive com aportes lá no pavilhão da agricultura familiar, ela é de extrema importância. Então, nós valorizamos muito e reconhecemos e agradecemos a agricultura familiar por estar presente lá na Expo Direto, onde é um sucesso realmente. Agora, ainda mais com o pavilhão da indústria, o trabalho da Emater, a questão ambiental também muito importante na Expo Direto. Então, é de fundamental importância e, mais uma vez, agradecer ao governo por ter dado esse apoio. Só reforçar que a agricultura familiar ela é parte importante do nossa realidade do agronegócio gaúcho. Nós temos 80% das propriedades são pequenas propriedades e a gente entende que é muito importante alcançar para eles, para todas essas famílias que produzem pequenas propriedades, não apenas as novas tecnologias, as novas técnicas, as melhores técnicas e práticas para ganhos de produtividade, como justamente essa relação junto aos bancos, aos organismos de financiamento, a própria Emater. Então, as feiras elas são uma grande oportunidade de colocar em contato essas famílias das pequenas propriedades com toda essa realidade de um mundo que está avançando muito do ponto de vista tecnológico em todas as áreas, inclusive no agronegócio, dos novos programas e projetos que estão sendo construídos para dar apoio a essas famílias e também o espaço para que elas, que já estão avançando muito, inclusive com o apoio da nossa Emater em termos de agroindústrias, ou seja, estão beneficiando e agregando valor naquilo que produzem a partir dessa industrialização, elas também têm a oportunidade de apresentar isso que estão produzindo a partir dos nossos espaços da agricultura familiar, que tem crescido em exposições. O Estado tem avançado muito e financiado muito justamente essas feiras de agricultura familiar em todas as exposições, que são sempre um espaço que agrada muito a todo o público que visita essas exposições rurais. Além disso, a gente tem uma série de projetos, programas, como Terra Forte, que é o mais importante deles, tem na Emater também um ponto importante de disseminação de práticas e técnicas, além de colocar na mão dos produtores, cerca de 10 mil famílias de produtores de pequenas propriedades, um cartão com R$30.000 para a aquisição dos insumos necessários para fazer correção de solo e associado a isso todas as técnicas da Emater, o apoio técnico da extensão rural da Emater para ajudar a ganhar produtividade no campo. Então, as feiras, como a Expo Direto, são muito importantes para nós na disseminação das melhores práticas para os agricultores familiares. De um lado, eles acessam essas técnicas e tecnologias e, do outro lado, o público geral pode conhecer e acessar também tudo que a nossa agroindústria familiar tem sido capaz de produzir. Complementando o que o nosso governador falou, quando iniciamos na Expo Direto, o pavilhão da agricultura, tinha meia dúzia da agricultura familiar. Hoje são mais de 200 empresas lá dentro da Expo Direto e ela é um marco histórico, porque ela gera renda na propriedade do produtor. Então, a agricultura familiar vem se desenvolvendo, gerando, o que é mais importante, qualificação
e com certificação é mais importante. E nós, todos os anos agora, nos últimos anos, no Troféu Brasil, que são 22 prêmios nacionais e internacionais e regionais, estaduais, a agricultura familiar sempre tem uma premiação também em reconhecimento ao trabalho. Com relação à área internacional, qual é o objetivo? São países dos 5 continentes que vêm em busca do quê? De conhecimento. Hoje o Brasil é o país que mais cresceu no mundo em tecnologia, superando os americanos, inclusive em termos de produtividade. Então, os países em desenvolvimento, os países da Ásia, da África, eles vêm a Expo Direto e às vezes eu perguntava na área internacional, o que vocês têm a nos oferecer? Eles diziam dólar. Nós temos dólar, nós precisamos de comida e precisamos de tecnologia para desenvolver o nosso país. Então, eles vêm em busca disso e hoje muitas empresas brasileiras já estão com esse intercâmbio internacional, fazendo comercialização e relações comerciais muito importantes, no qual nós vamos homenagear, ele vai ser candidato a vice-presidente da Nigéria, representando a área internacional. Então, essa dimensão é que faz com que a Expo Direto oportunize para as empresas os seus produtos, sua tecnologia, tanto pela Embrapa como pelas empresas, esse intercâmbio e nós aproveitar a oportunidade de fazer essa comercialização. E o tema da questão ambiental, aí, que o governador conduz muito bem na Secretaria do Meio Ambiente, estará presente lá para debater justamente os gargalos e as oportunidades que temos também em melhorar. Lembrando que o produtor brasileiro é o que mais preserva a legislação e o Brasil é o que tem as regras mais rígidas do mundo em questão ambiental. Você vai a alguns países que eles nem sabem o que é legislação ambiental. Eu considero que, como eu disse, a feira, a Expo Direto, ela é também uma grande oportunidade de interação do lado do poder público e do setor privado para essa leitura de cenários que estão acontecendo e buscar antecipar, né, a visão do que vem a acontecer. Como você falou, você tem uma realidade de um acordo da Mercosul-União Europeia que dá uma perspectiva para o agro brasileiro de acessar um grande mercado e, com isso, poder justamente agregar ainda mais valor, conseguir injetar ainda mais recursos aqui na nossa produção. Não é à toa que houve tantas manifestações contrárias do lado europeu, especialmente em países produtores como a França, com receio do que isso significará para eles. Tanto quanto do nosso lado também há receio de determinados setores produtivos, faz parte do processo em acordos comerciais. Assim como tem que se fazer a leitura sobre os movimentos do continente asiático, da China, né, especialmente, e outros países que são também, que demandam muito da nossa produção agrícola e que também buscam expandir, diversificar os seus, de onde importam alimentos ou também para dentro, na própria produção que façam. Tudo isso tem que ser lido constantemente para buscar antecipar cenários, entender os movimentos que virão, para que nós possamos ajustar aqui a nossa produção e termos políticas que conduzam o nosso produtor para aquilo que melhor proteja a sua renda e dê melhores perspectivas de futuro. Então a Expo Direto certamente vai dar mais uma contribuição nesse sentido nos fóruns de debate que promove, nos encontros que organiza, nessa relação também da área internacional para o entendimento dos diversos cenários, para medidas que pensem em médio e longo prazo, eu diria, né, do agronegócio gaúcho e brasileiro. Gostaria de complementar sobre a cadeia do leite. Esse acordo Mercosul, em parte, ele protegeu o autor, mas em contrapartida eles acharam uma brecha de importação que está derrubando os preços e inviabilizando a produção de leite. Então tem que fazer esse ajuste, só que ele é muito lento nessas negociações internacionais e vem em prejuízo da cadeia. Então lá na Expo Direto vai haver sim movimento em defesa da proteção do produtor de leite, porque é um crime o que está se fazendo com a cadeia do leite no Rio Grande do Sul, gerando desemprego, desestimulando, porque quando você deixa de produzir o abate, as matrizes, você leva anos para construir aquela genética e aqueles animais com qualidade de produção. E é mais rápida de falar. Com relação à preocupação, José, realmente ela existe a partir agora da metade de janeiro, que vinha chovendo muito bem, estava num cenário fantástico aí de produtividade e produção. Mas com essa falta de chuva nesses 25 dias, algumas regiões do estado já estão sofrendo razoavelmente bem. A nossa região também tem pontos que estão já com preocupações. Tem vindo chuvas escalonadas e
e pontuais. Então, quem pegou agora nesse final de semana 20, 30 milímetros, dá para dizer que está normal. Mas quem não pegou nada, e eu sou um dos casos que em parte não peguei nada, já tem uma preocupação que terá que vir uma chuva agora nos próximos dias para tentar amenizar e normalizar. Então, realmente, temos essa preocupação. Por quê? Porque o produtor tem um endividamento grande, ele alongou, dando um tombo, 1 ano, 2 ou 3, e se ele não tiver renda para suportar o custo de produção desse ano, ele precisa de recursos para sobreviver, como é que ele vai pagar a conta? E aí que eu acho que nós não estamos tendo capacidade, nós somos incompetentes de mostrar ao governo federal toda essa situação. Só não vê quem não quer. O produtor precisa de prazo, ele quer pagar a conta. Então, é um descaso com o produtor gaúcho. Nós precisamos dar prazo ao produtor com juros compatíveis com a realidade. Então, nós vamos continuar, não vamos achar que vamos resolver tão facilmente, porque fazem 2 anos que nós batemos na porta do governo federal, é medida provisória para cá, medida provisória para lá, é reunião, é Banco Central, é Fazenda, é governo, enfim. Então, eu acho que teria que ter mais ação, menos reuniões, mais ações para resolver o problema. Bom, do lado da minha pergunta aqui, eu acho que se nós tivermos êxito numa negociação com a União, eu falo sobre ela do ponto de vista político, da solidariedade, logo em seguida, o grande diferencial que ela alcançaria seria escala e capacidade, né, de fazer uma subvenção ainda mais forte para a irrigação, seja na forma de subsídio de juros, ou seja na forma de subvenção direta, como é o nosso programa do Irriga Mais, para que se torne quase que irresistível, vamos dizer assim, ao produtor fazer esse investimento, porque ainda ele faz muita conta ainda, esse produtor, sobre os custos que ele tem para a expansão da sua irrigação, mesmo com os programas que a gente tem atualmente. Então a gente destravou boa parte da burocracia, avançamos no programa de subvenção, mas ainda o produtor parece fazer um cálculo e às vezes opta pelo risco, na verdade, da produtividade atrelada ao volume e regularidade das chuvas. Então a gente quer avançar com capacidade financeira mais robusta. Se a gente consegue ter uma prorrogação da dívida por outros 3 anos, a gente está falando de outros 15 bilhões de reais que podem ser viabilizados para viabilizar um grande programa de expansão da irrigação. Aí quando a gente vai falar sobre isso, isso envolve também como é que a gente consegue mobilizar esse produtor. Esse é um dos pontos que eu demando nessa estrutura deste plano que está sendo elaborado, que deve buscar apoio de consultorias especializadas para nos fazer entender também, olha, por que o produtor não está acessando, o que falta, né? Qual é o passo que está faltando, como é que a gente mobiliza esse produtor, como é que a gente sensibiliza mais largamente, e se a gente tiver êxito nisso, como é que a gente consegue expandir, inclusive, a capacidade de produção dos equipamentos que vão ser necessários, se a gente conseguir avançar para ter de dezenas de milhares de expansão de área irrigada que a gente está buscando nos programas atuais para centenas de milhares ou milhões de hectares a serem expandidos no curto prazo, isso vai gerar um gargalo de outro lado também, a capacidade de produção de equipamentos, né, de implantação dessa estrutura. Então isso também tem que ser pensado, como é que a gente busca atender. É um programa mais amplo e que talvez não tenha tido essa ousadia para um programa desse tamanho, dessa magnitude, por não enxergarmos a capacidade de economicamente viabilizar. Mas agora nós vemos uma saída, que é justamente pelo precedente em função das enchentes. Insisto, a União olhou para a dor do Rio Grande do Sul nas enchentes porque ela era flagrante, né, na dor vivida pelas pessoas. 600 mil pessoas fora de casa, mais de 200 pessoas que perderam suas vidas. Isso tornou impossível a União de ficar sem enxergar a dor que vivíamos. Mas a dor das estiagens, ela não envolve perdas imediatas de vidas, mas ela está significando uma perda econômica que afeta a capacidade, inclusive, do Estado de pagar sua dívida, no futuro não tão distante. Então, a gente precisa que a União olhe para isso e vamos buscar esse entendimento. É possível fazer um prognóstico do ponto de vista político de como é que isso vai ser recebido na União. Eu acho que sim, há espaço para que a gente possa, dentro do governo vigente, viabilizar uma negociação que possa ter uma resolução, uma aceitação por parte da União, mas se não chegarmos a esse ponto, no mínimo a gente começa esse debate para ir amadurecendo e fazendo com que
todo o corpo técnico, seja do Ministério da Fazenda, do Ministério da Agricultura, do Governo Federal, inclusive dos possíveis candidatos a presidente da República, que compreendam que esse é um ponto importante para o Rio Grande do Sul, e se formos capazes de nos unirmos politicamente no Estado, para deixar claro que isso é um ponto crucial para o Rio Grande do Sul, fazer com que seja um compromisso assumido, por que não, pelos candidatos a presidente da República em relação ao nosso Estado, dos diversos campos políticos, porque aqui não é uma questão ideológica da esquerda ou da direita, é uma questão de capacidade produtiva de um dos estados mais ricos da federação, que tem tido o seu desempenho econômico fortemente afetado por conta da baixa produtividade e anos de estiagem que têm sido mais recorrentes. Então, toda vez que o estado que oscila ali entre a quarta e a quinta economia do país não consegue crescer e sustentar crescimento econômico, ele gera desafios também para o Brasil. Então, é importante que a União veja como é que ela consegue ajudar, e nós vamos oferecer para ela um caminho. Olha, nos dispensa de fazer o pagamento da dívida por um período, nós vamos fazer um investimento pesado em irrigação com esses valores, e com isso vamos proteger as nossas futuras safras de possíveis estiagens, garantindo produtividade que vai me dar resultado econômico, que inclusive me permite fazer com que eu pague a dívida sem mais ficar recorrendo a postergações e refinanciamentos e tudo mais. Acho que é bem consistente, bem coerente o que nós estamos propondo e estruturando, e nós vamos nos encarregar de abrir esse debate, essa discussão. Trabalharei para ter a resolução disso este ano ainda dentro do nosso governo, mas se não for possível, espero que a gente possa ter suficiente amadurecimento dessa pauta para que ali na frente um futuro governador, um futuro presidente da República possam avançar e fechar um acordo em relação a esse investimento da irrigação a partir da postergação da dívida. Para o nosso prefeito aqui, a Expo Direto nós organizamos, mas quem organiza o município, a recepção e a logística é o nosso prefeito. Eu gostaria que o prefeito também desse o seu recado, sua mensagem, seu convite. Bom dia a todos, governador Ney e Eno, obrigado pela oportunidade. E eu acho que é importante a gente ter que nós estamos consolidando e cada vez mais, governador, esses debates, e a Expo Direto se consolida como sendo um palco para essas grandes discussões. Foi assim lá atrás com o Código Florestal, foi assim com o transgênico, e a gente tem feito ações junto com a Cotrijal, junto com o governo do estado, essa ampliação vai consolidar o espaço físico, mas o pleno crescimento e desenvolvimento do agronegócio, ele faz com que esses debates sejam latentes. Eu acho que nós trouxemos dois pontos importantes aqui. A Metox está pronto para receber vocês, a gente fez a organização, mas é importante dizer, essa discussão que nós precisamos ter a irrigação e o seguro agrícola, né, tem que ser a pauta disso. O governo federal precisa entender que nós temos um fundo nacional que subsidie junto com os agricultores, divide essa responsabilidade, porque nós somos um país continental. Nós não vamos ter estiagem no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, no mesmo level. Então é importante que a gente faça essa discussão, e eu vejo que a Expo Direto, né, se consolidou justamente porque tenha a capacidade de levar essas pautas. Não me toque, se prepara, passa o ano inteiro se organizando para que a gente possa receber todos vocês. Sejam bem-vindos em março, e não me toque está esperando vocês. Muito obrigado. Obrigada.